Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Estamos de volta com mais um Raio Acertou. Agora a gente já não tá mais naquela temporada de férias e existe um bom motivo para a gente voltar a gravar ao vivo aí para vocês com os assuntos que estão rolando atualmente, sobretudo nesta semana. Há alguns dias nós já ficamos sabendo dos indicados para a próxima edição do Oscar de 2023, que vai acontecer em março, e nós vamos comentar no episódio de hoje algumas coisas que foram novas para nós, algumas novidades, e sobretudo assim as categorias principais nós vamos discutir um pouquinho aqui, pelo menos dentro dos longas, dos indicados que nós estamos por dentro, que o Brasil já sabe, já conhece, né? Alguns filmes ainda vão ser lançados, mas vem com a gente para esse bate-papo, vem com a gente revelar a sua torcida para quem que vai o seu título de melhor filme, de melhor diretor, de melhor ator, de melhor atriz, melhor animação, melhor roteiro. E aí, como que está a sua disputa, como que está o seu coração, para quem que vai a sua torcida? Vamos comentar com a gente um pouquinho sobre o Oscar 2023? Eu sou Johnny Afonso, criador e apresentador aqui do O Raio Acertou e também do projeto Cicatriz de Jornalismo nas redes sociais. Bora lá? No último dia 24 de janeiro, nós conhecemos os indicados à próxima edição do Oscar, que vai acontecer em março deste ano. E nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre as categorias principais, aquilo que nos chamou a atenção, aquilo que saltou os nossos olhos. E se o nosso episódio não ficar muito grande, nós vamos falar também um pouquinho daqueles chamados esnobados, mas que aos nossos olhares nos surpreendeu pelo fato de não ter sido indicado. Então vamos lá. A categoria de melhor filme, os que a gente já esperava que ia aparecer e que apareceu, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o filme que recebeu mais indicações nessa edição do Oscar, ao todo foram 11 indicações, se eu não me engano. Então a gente já esperava que o Multiverso dos The Daniels fosse indicado ao Oscar deste ano. E para quem acompanha o Raio Acertou, essa é a nossa principal aposta. Nós estamos apostando que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo vença a essa edição. Outro que a gente esperava que fosse aparecer seria os Fabelmans, que é o do Steven Spielberg, né? A sua semi-autobiografia. Um filme que tem muita humanidade, um filme que humaniza o cinema de uma forma que nos encanta, que nos aproxima da sétima arte de um jeito que nenhum outro longa nos aproximou. Então, os Fabelmans a gente já esperava que fosse aparecer nessa edição. Elvis, com o Austin Butler interpretando o grande astro, o rei do rock na sua carreira, no seu sucesso meteórico que durou pouco tempo, e o Butler nos entregou um Elvis Presley muito bem performado, muito bem apresentado. Então a gente esperava que Elvis aparecesse aqui. Um filme que nós não sabemos quase nada dele, né? Ainda não chegou aos cinemas brasileiros, mas que nós colocamos na lista que fosse aparecer aqui, é o Tar, que é protagonizado pela Cate Blanchett, né? A gente sabe pouco desse filme, pouco do que essa história conta, mas a gente colocou na lista porque a gente já esperava que ele fosse aparecer. E o outro que nós aguardávamos, né, a sua indicação, seria Os Banshees de Inisherin, que tem o Colin Farrell, né? E tem o Barry Keoghan. E é um filme que fala sobre a amizade de dois homens que é rompida, né, durante uma guerra civil da Irlanda. Esses são os que a gente esperava que fosse aparecer aqui. E aí vem as novidades, né? Entre tantos diretores homens, né, Sarah Polley é uma diretora canadense que tem o seu longa Entre Mulheres indicado na categoria de melhor filme, né? Triângulo da Tristeza, que estava indicado no Globo de Ouro como melhor filme de comédia, está aqui, né, na categoria de melhor filme. É um filme também que nós não conhecemos, não sabemos nada sobre ele ainda, né?
A sequência de Top Gun Maverick também está indicada à categoria de melhor filme. Uma surpresa para nós. Nós não esperávamos que o Top Gun 2 fosse indicado ao Oscar, né? Sobretudo na maior categoria da noite. Avatar 2, né? Apesar de ser do James Cameron, apesar de ser um sucesso de bilheteria, como é um filme assim que não teve muita repercussão nas indicações, nas nomeações, nós não esperávamos que o Avatar fosse aparecer aqui. Então, Avatar, O Caminho da Água está como o melhor filme indicado. E Nada de Novo no Front, um filme sobre a guerra alemã, apesar de já ter sido lançado, está no streaming, né? Mas nós não assistimos ainda Nada de Novo no Front, então nós não sabemos muito sobre esse filme, mas está aqui na categoria de melhor filme. Então são 10 filmes indicados na categoria principal da noite. E logo depois nós temos os 5 diretores, os 5 cineastas, a categoria da melhor direção da noite, do ano de 2022. Então, por Os Benches de Inisherin, o Martin McDonagh está concorrendo a melhor diretor. Por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, os The Daniels estão concorrendo na categoria de melhor direção e a nossa torcida vai para eles. E Steven Spielberg, lógico, com os The Fabelmans está aqui indicado. O diretor de Tar, Todd Field, também está indicado. E o diretor de Triângulo da Tristeza, Ruben Östlund, também está indicado à categoria de melhor direção. Vale ressaltar aqui que o longa Entre Mulheres, da única diretora lembrada desta edição, Sarah Polley, não aparece, né, na categoria de melhor direção, né? Ela só está na categoria de melhor filme, o que deixa aí para nós, infelizmente, um desfalque, uma falta de representatividade, né? E por falar nesse tema, vamos dar aqui uma pausa nessas duas principais categorias, né? Ou melhor, antes dessa pausa, vamos trazer as categorias de melhor roteiro, que aí a gente fecha as categorias principais. Melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. Qual que as repetições? Então, Os Benches de Inisherin, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tar e Triângulo da Tristeza voltam a ser indicados na categoria de melhor roteiro original, né? O McDonagh está, né? Ele está na melhor direção e melhor roteiro. Os The Daniels estão na melhor direção, melhor roteiro. Os Fabelmans, o Spielberg está em melhor roteiro, mas ele não está sozinho. O Tony Kushner está com ele, né? Ele coescreveu o roteiro dos Fabelmans junto. Todd Field por Tar, que está lá em melhor direção, também está em melhor roteiro. E o diretor de Triângulo da Tristeza também está em melhor roteiro original. As repetições em roteiro adaptado, nós estamos com Nada de Novo no Front, né, aqui aparecendo mais uma vez. A sequência de Top Gun também está aqui. E o Entre Mulheres, com Sarah Polley, também está aqui. E é ela também que assina o roteiro do Entre Mulheres. Além desses, a sequência de Entre Facas e Segredos, Glass Onion, aparece aqui, do Rian Johnson, né, que inclusive é um ótimo roteiro. Eu torço para ele nessa categoria, apesar de não conhecer os outros longas. Top Gun Maverick também é um roteiro muito bom, flui muito bem. Ele sabe nos desligar daquela nostalgia vazia, seca, para nos apresentar algo novo. E aparece aqui, eu não sei pronunciar o nome dele, mas Keizo Ishiguro por Living, né, que também aparece em melhor roteiro adaptado. Percebam que todos aqueles que estão em melhor filme aparecem em melhor direção e aparecem em melhor roteiro, sendo original ou adaptado, né? E aí eu estava abrindo um parênteses para a gente falar um pouquinho sobre a questão de representatividade, sobretudo representatividade das mulheres no cinema na edição do Oscar. É uma tristeza muito grande, nós ficamos assim muito tristes quando nós vemos a ausência da indicação do longa A Mulher Rei, dirigido por uma mulher, a Gina Prince, protagonizado por uma mulher, o elenco coadjuvante são mulheres e não foi lembrado na edição do Oscar. Viola Davis, ela faz uma general guerreira africana espetacular no filme.
O filme tem um roteiro apuradíssimo, é um roteiro de tirar o chapéu, merecia sua indicação, quiçá até a vitória, mas ele não foi lembrado. Um outro longa que também não foi lembrado pelo Oscar 2023 é o Não Olhe, do Jordan Peele, que também tem um roteiro espetacular, tem um elenco muito bom, tem uma trilha sonora perfeita, né? A direção do Peele é fantástica, mas também não é lembrado no Oscar. De início, para nós, os grandes esquecidos dessa edição é A Mulher Rei, com muita dor no coração, eu não entendo porque que ela não apareceu aqui, e Não Olhe, do Jordan Peele, né? Merecia estar indicado aqui. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o elenco de 2022 e que aparece nesse Oscar, né? Vamos começar por melhor atriz, porque tem aqui uma questão em melhor atriz que a gente não esperava que fosse aparecer, né? Primeiro, começando por aqueles que a gente já contava. A sequência não. Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e a nossa torcida vai para ela, né? A gente já esperava a indicação dela. E Cate Blanchett por Tar, né? Apesar de não conhecer o filme, mas por conta da sua grande repercussão na internet, a gente já esperava por ela. E aí vem a grande surpresa, né? Ana de Armas está indicada por Blonde. Lembrando que Blonde está indicado ao Framboesa de Ouro como o pior filme do ano. Blonde é o filme sobre a Marilyn Monroe. Nós não esperávamos essa indicação, mas nós também não podemos negar a perfeição da atuação da Ana de Armas. Ela entrega uma Marilyn perfeita, né? O filme não é bom, o roteiro é confuso, o desenvolvimento da história é problemático, mas a atuação de Ana de Armas como Marilyn Monroe é eficaz. Ela entrega, ela incorpora a cantora, a artista, e nos entrega uma boa atuação. Além delas, nós temos Andrea Riseborough por Dolittle, Michelle Williams por Os Fabelmans. Então, a Michelle Williams, ela fez um papel impecável em Os Fabelmans. Não esperava que fosse indicada, né? Mas está aqui e é justa a indicação. Em melhor ator, nós acertamos as nossas apostas. Nós apostamos no Austin Butler por Elvis e ele foi indicado. Nós apostamos no Colin Farrell por Os Banshees de Inisherin e ele foi indicado. Apesar de ainda não termos assistido, nós apostamos no Brendan Fraser por A Baleia e ele foi indicado, né? E os outros dois, né, a gente não conta porque a gente ainda não assistiu os filmes, que foi o Paul Mescal por Aftersun e o Bill Knight por Living, né? São os 5 melhores atores indicados na categoria. E aí vamos para as categorias dos coadjuvantes. Vamos começar por melhor atriz, né? A Angela Bassett por Pantera Negra Wakanda para sempre, né? Pela Rainha Ramonda. O Hong Chau por A Baleia. O Kerry Condon por Os Banshees de Inisherin. A Jamie Lee Curtis e a Stephanie Russo por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Já sabem para quem vai a nossa torcida, né? E na categoria de melhor ator coadjuvante, né? O Brendan Gleeson por Os Banshees de Inisherin. E o Barry Keoghan também está, né? Dos Banshees de Inisherin. O Brian Tyree por Causeway, né? A gente não conhece. O Judge Hirsch por Os Fabelmans. E o Ke Huy Quan por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Não preciso só dizer para vocês para quem vai a nossa torcida. Para encerrar essa discussão sobre os indicados ao Oscar, nós queríamos dar só uma passadinha na categoria de melhor fotografia,
porque é uma categoria que tem crescido muito, é uma categoria que tem ganhado o interesse do público, os olhos do público, né? E eu confesso que eu também tenho me apaixonado muito pelos quadros fotográficos que os filmes entregam. Nada de Novo no Front volta mais uma vez nessa indicação. Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades está aqui na categoria de melhor fotografia. Nós não conhecemos esse filme ainda, nós não assistimos. Elvis está por melhor fotografia. Império da Luz também não conhecemos. E mais uma vez, Tar está aqui na categoria de melhor fotografia. A lista completa dos indicados você confere, né, nas redes sociais, na internet. E aí você pode ir conferindo outras questões, como melhor trilha sonora, melhor canção original, melhor edição, melhor figurino que repete mais uma vez tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Elvis volta como melhor figurino. O filme Babilônia do Chazelle também está aqui em melhor figurino, melhor design de produção e por aí vai, né? E a gente quer encerrar trazendo para vocês da categoria de melhor filme internacional e melhor animação. Então, em melhor filme internacional ou filme de língua estrangeira, nós temos a Alemanha, a Argentina, a Bélgica, a Polônia e a Irlanda concorrendo. Da Alemanha, Nada de Novo no Front, que está lá em cima, indicada a categoria de melhor filme do ano. Da Argentina, 1985. Da Bélgica, está Close. Da Polônia, EO. E da Irlanda, The Kite Girl. Na categoria de melhor animação, cadê melhor animação? Lembrando que é melhor animação em longa-metragem, tá? Porque tem a categoria de curta-metragem também. Nós vamos falar só da longa-metragem. O Pinóquio do Guilherme Del Toro está indicado, concorrendo. Marcia the Shell, da A24, está indicado. Gato de Botas 2, O Último Pedido. A Fera do Mar e Red, Crescer é uma Fera. Né? Red, Crescer é uma Fera. São os 5 indicados na categoria de melhor animação em longa-metragem. Nós estamos muito animados para a edição desse Oscar, né? Nós ficamos muito felizes com as indicações, com algumas ressalvas, com algumas novidades, algumas surpresas que a gente não esperava. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o nosso favorito, é o nosso preferido, estamos torcendo muito por ele. É um filme lindo, é um filme fabuloso, né? E o que eu disse lá na edição do Globo de Ouro, eu falo aqui mais uma vez. É um ano de altas concorrências, porque você tem James Cameron, você tem o Baz Luhrmann, você tem Steven Spielberg, você tem os The Daniels, né? O Chazelle não aparece em melhor filme, né? Então, assim, você tem o Guilherme Del Toro está em longa-metragem, também não aparece em melhor filme. Mas, assim, o McDonagh, então você tem um corpo de diretores, de cineastas muito poderosos, muito fortes. Então, assim, pode ser que haja uma disputa bem acirrada, né? Para a gente poder escolher o melhor do ano. E espero que os The Daniels sejam reconhecidos no Oscar. Espero que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo seja reconhecido no Oscar, né? Por que a nossa torcida vai muito para esse filme? E aí é uma discussão que nós vamos abordar para vocês num episódio só voltado para Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Por que esse filme ganha a atenção do público? Por que esse filme ganha as discussões das redes sociais, as discussões da internet? Por que esse filme ganha a preferência das cerimônias de premiações, né? A gente tem visto por aí as outras edições de premiações têm elogiado muito Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E por que no ano que você tem Avatar 2, que ultrapassou aí os 2 bilhões na bilheteria, que coloca o James Cameron como o único cineasta com 3 filmes com mais de 2 bilhões na história, né? Por que mesmo com esse peso do outro lado, os filmes sobre o multiverso dos The Daniels ganham tanta repercussão, ganha tanta atenção? É uma discussão que a gente vai abrir num próximo episódio, não sei se é o de semana que vem, mas em breve, ainda neste mês, vocês vão saber um pouquinho sobre essa grande surpresa, essa grande novidade que está entre nós, que se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu vou ficando por aqui. Vocês tiveram assim
um vislumbrar geral do que vai ser o Oscar de 2023, pelo menos as categorias principais da noite, né? E nós nos vemos ou nos ouviremos na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Ouça o podcast O Raio Acertou nas principais plataformas digitais e se inscreva em nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos episódios toda semana. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você.